Então, ao dar as boas-vindas aqui ao professor Paulo Barbosa, deixa eu só apresentar rapidamente para vocês quem é o professor Paulo Barbosa. O professor Paulo Barbosa é engenheiro civil, foi diretor da Faculdade de Engenharia da Unicamp, é professor titular da Unicamp. O Paulo Barbosa também, para você que está aí, vai fazer vestibular, para você que vai fazer Enem, ou você que é pai de aluno que vai fazer vestibular e Enem, o professor Paulo Barbosa, durante muitos anos, foi o presidente da comissão de vestibular da Unicamp. Então, ele entende muito de vestibular também. Então, a gente vai poder falar hoje da profissão do engenheiro, da engenharia civil, e nós vamos poder falar também de vestibular e do processo de vestibular aí para cada um de vocês, ok? Então, Paulo, vou passar a palavra aqui a você. Seja bem-vindo aqui no nosso público, Paulo. Só deixa eu colocar para você. Nosso público do design educacional, notadamente, são vestibulandos, alunos que estão prestando vestibular esse ano, ou prestando Enem esse ano, e mais ou menos 50% do nosso público são pais e mães de alunos e alunas que estão aflitos com a vida dos seus filhos. Eles querem, de alguma forma, ajudar seus filhos, e isso acontece tanto na internet como no mundo real. Então, esse é o nosso público. Tá bom? Paulo, seja bem-vindo. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Carlos. É sempre uma oportunidade prazerosa a gente poder falar sobre esse assunto, a escolha, né, das profissões que aflige tanto o jovem, né? E aflige os pais também. Eu já passei como pai por esse momento com 3 filhos, né? Então, eu sei bem na pele, né? Como que a gente tenta ajudar os filhos nessa hora, né? Mas mesmo com a minha experiência profissional ligada à educação, às vezes é difícil ajudar, né? Então, é um momento delicado, né? Uhum. E a gente coloca, olha aqui, ó, Paulo, vê se você assina comigo esse desafio que eu estou fazendo para você, jovem, que está nos assistindo. O futuro, o seu futuro, está nas suas mãos. Nós podemos ajudar, mas está nas suas mãos. Depende de você se posicionar, depende de você querer. Tá? Mas o ponto que eu quero te desafiar, e minha disposição aqui é de te ajudar, é o seguinte: este ano, 2020, né, essa virada 2020-2021, vai ser o último ano que você está prestando vestibular. Esse é o ano de você entrar na faculdade, na universidade que você escolher. Tá ok? Topa, Paulo? Ou você acha que está muito pretensioso o meu desafio? Não, é excelente ter desafios e buscar, né? E sem dúvida, Carlos, essa frase que você colocou, né? A gente gosta de dizer que cada um é o piloto da sua carreira, né? Então, a gente tem, às vezes, um assistente, um copiloto que ajuda, mas o piloto é que decide, é ele que sabe, né? O que vai no coração, primeiro, né? E também as condições externas do voo, né? Então, é muito importante estar atento a tudo isso. Você foi mais alto, Paulo. Eu estou andando aqui ainda em terra, aqui, você já levou voo, você já... Bom, tá aí, ó, alto nível, pessoal. Tá? Como é que você falou? As condições de voo repete aí, que essa foi forte. Não, é sondar o coração, né? Quer dizer, como é que eu estou sentindo tudo isso, né? Que está passando ao lado, né? Ao lado, porque essa boa combinação é que vai definir um bom voo, não tenha dúvida, né? Legal. É um pouco isso, pessoal. Se você, além das lives, né? Nós temos as lives de segunda a sexta-feira, a live 19 e 17, que é 19 horas e 17 minutos, que a gente vai tratando de temas ligados ao design vocacional e temos trazido convidados, né? Na terça-feira a gente teve um problema técnico, mas nós tivemos o engenheiro Marcelo Yanai, que deu uma entrevista muito legal. Como teve problema técnico, ele vai voltar aqui e falar um pouquinho da vida do engenheiro, do ponto de vista de mercado, tá?
E tivemos também o Jefferson, que foi, tanto o Marcelo como o Jefferson foram alunos meus, falando também da carreira como engenheiro, como estudante de engenharia, né? Então é isso. Se você perdeu alguma dessas lives, é só entrar, elas estão lá no YouTube, estão no Face, estão todas elas postadas, estão no Instagram, no IGTV, porque elas são mais longas. É só você voltar lá e pesquisar. E essa semana, particularmente, essa semana nós estamos tendo a Semana do Design Vocacional, em que eu dei 3 aulas, na verdade, estou dando 3 aulas, né, sobre o design vocacional. Na segunda-feira, eu falei dos 3 erros muito comuns que jovens cometem ao se preparar para o vestibular. Ontem ainda falei disso, e ontem, na quarta-feira, eu falei das soluções, como é que a gente resolve esses 3 erros e se potencializa, e usa aqui uma frase importante que o professor Paulo nos colocou: se preparar para o vestibular não é um ato somente racional, não é só acionar, não é só virar um estudante CDF, né? Passa pelo coração, passa pela mente. A ideia da viagem que o Paulo usou é muito verdadeira, né? Essa viagem, né, nós estamos usando a metáfora da viagem, né? É sair do ponto de onde você está aqui em Abril para chegar no destino que você quer, que é a faculdade, a universidade que você escolheu. Não é só passar no vestibular, não, é estar lá, começar a sua vida nova, tá? Então a gente usa essa metáfora da viagem. Se você perdeu minhas aulas também da Semana do Design Vocacional, no final daqui da nossa apresentação, hoje eu vou mostrar o link, como você pode ir lá e acessar. Mas amanhã, sexta-feira, depois da nossa live da 19h17, vamos ter a nossa terceira aula, que vai fechar a Semana do Design Vocacional, que eu convido você a fazer um test drive, Paulo. Gostei da ideia da aviação, mas a ideia de um test drive, né? Sim. A gente percorrer esse caminho, né? Com o veículo certo, com o combustível certo, com o mapa, com o roteiro de viagem certo, tá bom? Então, fica aqui conosco. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Paulo conta um pouquinho para a gente, Paulo, como é que você escolheu a profissão engenharia, particularmente engenharia civil? Conta um pouco da tua história aí, né? Para que o nosso jovem ali possa, quem sabe, dizer, poxa, já tive no lugar dele, né? Tá bom? Como é que foi isso, Paulo? Perfeito. Bom, quando eu tomei a decisão, isso já faz algum tempo, né? Alguns anos atrás, né? Ou décadas, né? Ou seja... O Paulo hoje é professor titular da Unicamp, né? Fez carreira de ponta a ponta. Alguns anos, né, Paulo? Alguns anos, é isso aí. E na época, vamos falar, década de 70, né? A engenharia, ela estava muito forte, né? Porque era o Brasil do milagre econômico, né? O Brasil crescendo, construindo pontes, estradas, usinas hidrelétricas, né? Então, tudo isso já era uma motivação. Itaipu, ela foi construída na década de 70, inaugurada em 81. Tucuruí, usinas nucleares, né? Então, era o Brasil vibrante que estava construindo a sua infraestrutura. Então, a gente via muita notícia sobre obras de engenharia. Obviamente, já era uma motivação natural, né? Havia busca por engenheiros, né? Bons salários, boas opções profissionais. E, particularmente, a minha família, o Carlos sabe muito bem, né? Havia muitos exemplos de engenheiros, inclusive o pai do Carlos, meu querido tio, Carlos também. Enfim, tudo isso, esse conjunto me motivou, né, a buscar a engenharia. E eu diria o seguinte, a gente escolhe uma profissão, mas as decisões não acabam por aí, né? Ou seja, uma vez ingressado na engenharia civil, que foi a minha escolha, aparecem tantas coisas de decisão que vêm a seguir, quer dizer, isso não acaba, né? As oportunidades e a necessidade de escolha não acabam. Então, por exemplo, eu, estando em engenharia civil, já veio logo de cara, logo no segundo ano, tá bem, mas qual área da engenharia civil eu vou me especializar, né? E aí a melhor forma da gente conhecer,
melhor, né, essas opções, é botar um pouquinho do pé, né? Ou então é como experimentar um prato novo de comida, né? Se a gente já fala que... Eu vou pegar uma carona nessa tua fala, Paulo. Eu vou te interromper um minutinho. À vontade. Para você que está nos ouvindo, olha que legal. Paulo contou aqui o meu pai, que era engenheiro, tio do Paulo, a gente é primo, né? O tio do Paulo, só que ele é um primo muito mais notável que eu, né? Ele é professor titular, muito mais importante do que eu, fez uma carreira brilhante na engenharia, mas olha que bacana. Ele está dizendo o seguinte, que meu pai, que era engenheiro, tinha construtor, construía pontes e obras, etc., foi alguém que foi referência para ele olhar para a engenharia. Então, eu sempre falo para você, jovem, para a gente, eu mesmo no design vocacional, eu uso essa técnica que a gente usa do design thinking, que é prototipar, que é se espelhar, assim, dar uma olhada na profissão, e até hoje a gente convidar o Paulo aqui, é justamente fazer isso, a gente ouvir do engenheiro como é que é a vida, como é que são os pontos difíceis, os fáceis, as oportunidades. Então, se você está pensando em engenharia, aproveita aqui nessa meia hora que nós vamos ter da nossa live, posta perguntas, tá? O Bruno pega as perguntas aqui para a gente e vai trazendo para nós, né? Posta perguntas para que a gente possa responder. Se não dá tempo de a gente responder na própria live, a gente responde no intervalo, responde, né, ainda ao longo dessa semana. Mas é sempre importante você sair, digamos, do modelo teórico. Quero ser engenheiro, né? Mas você não sabe exatamente como é que é ser engenheiro, como é que é a profissão, como é que é o desafio, né? Então, esse é um ponto. Depois você contando aqui, deixa eu devolver a palavra, Paulo. Desculpe te interromper. Mas não, imagina, né? Super válido, né? E eu só vou acrescentar a essa fala do Carlos a necessidade de olhar mais de um profissional, né? Ou seja, se eu tenho algum interesse preliminar, por exemplo, essa área é tão ampla que eu preciso conhecer, pelo menos, a experiência de uns 3, né, profissionais, né? Muitas vezes em estágio diferente da carreira, ou seja, um pouco mais novo, um outro, o ideal, né? Quer dizer, um outro que está há uns 10 anos, e até, por que não, alguém mais experiente, né? Como o Carlos, como eu, há mais tempo aí de trabalho. Mas eu estava dizendo que, então, depois que eu entrei na engenharia civil, começou a aparecer tantas áreas, né? A área de engenharia de estrutura. Normalmente, a área de construção para o engenheiro civil é a mais conhecida. A gente associa muito à obra, né? A obra sendo construída. Só que o mundo de opções profissionais, ele é tão grande dentro das engenharias, que a maneira que eu descobri e falar, não, eu quero conhecer melhor, por exemplo, a área de transportes, né? Transportes. Rodovias, planejamento de transportes. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com um professor, ele era um engenheiro consultor em São Paulo, e eu assessorei ele por um ano. Então, os problemas de trânsito, de tráfego intenso em São Paulo já existiam na década de 70 e 80. Nós trabalhamos com modelos de previsão de demanda do fluxo nas principais artérias em São Paulo. Foi muito interessante, foi um trabalho muito legal. Conheci um pouquinho a área de transportes. Depois, num outro ano subsequente, no terceiro ano, eu tinha curiosidade de saber da área de engenharia de estruturas. O projeto estrutural de um edifício, de uma ponte, e fiz um estágio numa empresa por 2 meses durante as minhas férias escolares. Foi ótimo, né? Muito bom. Aí, no ano subsequente, eu queria saber da construção. Como é que é uma construção? Aí fui lá para o sul do país, fiquei no meio de um mato enorme, uma cidade pequenininha, né? Que não tinha outra coisa para fazer senão trabalhar na obra. Não tinha shopping center, não tinha comércio próximo. E detalhe, se trabalhava no sábado também, né? Eu e os colegas estagiários tentamos conversar com o nosso chefe
para ele liberar o sábado, afinal era férias nossa, né? Ele quase deu risada na cara da gente, né? Ele falou, não, aqui se trabalha até as 18 horas do sábado. Então esquece, vocês não estão de férias aqui, estão trabalhando. A experiência de aprendizado foi ótima, e ao final desses estágios, 3 diferentes que eu fiz, ao final da graduação minha, foi muito bom para quê? Para eu concluir que eu não queria nenhuma daquelas áreas, né? Esse é um aprendizado bacana, Paulo. Me conta, quer dizer, se você descobrir que não era nada daquilo que você queria, você gastar esse tempão para descobrir isso, é boa notícia? Pois é, mas assim, foi com propriedade, não é? Quer dizer, sem dúvida, eu não quero. Por exemplo, só para citar a experiência da obra, eu conversava com os engenheiros que trabalhavam em obra, e eles trabalhavam 2 anos num lugar, aí mudava porque completava aquela obra, então ia para a região amazônica, depois ia para o Nordeste, quer dizer, eles pareciam nômades. E eu conversava com as esposas deles no clube. E as esposas falavam, que chato, agora eu vou para um canto do país que não tem nada próximo. Nada. Enfim, a experiência Legal. em si não me agradou, né? E aí foi no último ano que eu trabalhei na área de hidráulica e saneamento, escolhi essa área e comecei a trabalhar com ela numa empresa de consultoria em São Paulo. E estou nela até hoje, né? Então é um aprendizado, tem que experimentar, né? Legal, pessoal. Eu vou fazer 2 coisas aqui, ó. Entrou aqui também, Paulo, o Jefferson, ele entrou na nossa live aqui, até ia pedir para o Jefferson abrir a câmera dele, para ele ser visto pelo nosso público. O Jefferson, ele é estudante de engenharia elétrica, Paulo, na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, um celeiro lá de geninhos para as empresas digitais, né? As grandes empresas digitais buscam lá em Campina Grande formandos e profissionais. Então, deixa eu dar as boas-vindas ao Jefferson aqui. Jefferson, eu vou passar a palavra para você, e hoje está conosco o professor Paulo Barbosa, professor titular da Unicamp. Hoje ele já é aposentado, mas ainda é professor, convidado e assim por diante, uma carreira brilhante como pesquisador e assim por diante. Só deixa eu passar aqui a palavra para o Jefferson, dando as boas-vindas. Jefferson. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá um pouquinho baixo, mas estamos te ouvindo sim, Jefferson. Certo. Pronto. Estou só olhando a configuração aqui do meu microfone. Ok. Você que está no Instagram, você não está vendo o Jefferson, porque o Jefferson está só no outro ambiente, tá bom? Mas se você quiser, tiver curiosidade de fazer perguntas para o Jefferson, assim por diante, é só você ir para o Carlos Franco Futurei no Facebook ou no YouTube. Vai lá, Jefferson, a palavra está contigo. Queria dar boa noite aí a todo mundo. Então é só isso mesmo. Esperar aqui alguma pergunta. Legal. Tá bom, então a gente cutuca o Jefferson aqui daqui a pouco com perguntas. Olha que legal, pessoal, o que o Paulo acabou de nos ensinar. Quem sabe ensina, né, Paulo? Obrigado. Olha que ensinamento legal. É que muitas vezes você descobriu o que você não quer. Você investir alguma coisa para descobrir o que você não quer ainda em tempo de não fazer é muito bom. Olha que louco, né? Louco, não é? Fala, cara, vou perder um tempo para descobrir o que eu não quero. Ótimo. Por quê? Porque você vai ter o resto da vida para fazer o que você quer, para descobrir o que você quer, para investir naquilo que você quer. E hoje, né, principalmente nesse mundo muito digital, né, que a gente tem muita oportunidade de explorar o mundo todo digitalmente, né, às vezes até a experimentação hoje é mais fácil, né, as simulações são mais fáceis. Então, a gente explorar o meio digital, né, para fazer experimentações, às vezes participar de um projeto, às vezes, né, hoje dá para a gente fazer até estágio remotamente. Depois eu vou
cutucar aqui um pouquinho o Jefferson para ele contar um pouco da vida dele estudantil, né, e o que ele tem feito como aluno na faculdade e o que ele tem feito como estudante de engenharia extracurricularmente, né? Mas é isso, você descobriu o que você não gosta e o que você gosta, né? São coisas importantes. Nessa fase que você está se preparando para o vestibular, nessa fase que você está preparando para o Enem, já que eu te desafiei, agora aí alguma coisa em torno de 6 meses para resolver essa parada. Não só para estar pronto para o vestibular, mas também para estar firme, né? Para ter mais clareza da questão que você quer fazer naquilo que você quer cursar. É isso mesmo? Paulo e Jefferson, podemos seguir adiante? Perfeito, vamos lá, vamos em frente. Tá bom. Paulo, e você falou da formação do estudante, né? Como estudante, como é que você escolheu a engenharia, né? E profissionalmente, você entrou, né? Você é um caso interessante que foi o que aconteceu comigo. A gente entrou na faculdade na época de um Brasil grande. E a gente se formou na década perdida, né? A gente se formou em 80, 81, que foi, se você perguntar aí para o pessoal mais velho, a década de 80 ficou conhecida mundialmente para o Brasil como a década perdida, né? Em que a economia brasileira, a gente está com medo de que a economia não vai crescer por causa do Covid, em 80 nós tivemos uma década inteira, a década inteira, o PIB de crescimento da década de 80 é aproximadamente 0. Olha que loucura. Como é que foi se formar nessa década, Paulo? E como é que você virou o profissional aí de sucesso que você é? Obrigado pelo elogio aí, viu, Carlos? Mas eu creio assim, a gente tem que mobilizar assim, as nossas competências, os interesses, para se aprofundar em alguma área, não é? E desenvolver habilidades que são valorizadas no mercado, não é? Então, olhando para trás, né, com alguns colegas, inclusive, exatamente por ser a chamada década perdida, alguns colegas abandonaram, né, assim, a área de engenharia. Só vou contar um exemplo, um colega meu de turma, a família trabalhava, tinha bancas de feira lá em São Paulo, né? Japonês, né? Como japonês diferente, tá? Legal. E assim, um bom rendimento, né? Eles eram bem de vida. O meu colega, ao se formar e se deparar com as dificuldades conjunturais de mercado, ele preferiu voltar para o negócio da família. É claro, não tem nada de errado nisso, eu tenho certeza que ele utilizou, vamos dizer, muito de engenharia, né, conhecimento analítico, a forma de tomada de decisão, lá no negócio do pai dele. Mas eu diria o seguinte, os outros colegas que ficaram na área de engenharia, chegou um momento que o Brasil precisou de engenheiros novamente, não é? É verdade, aí no ano 2000 em diante, né? Pois é, mas mesmo na 90, a partir do Plano Real, né, que foi 94, 95, então quem estava atuando, mesmo que em períodos anteriores, com uma remuneração que não era a melhor, né, mas estava presente no mercado, se desenvolveu as habilidades, chegou nesse primeiro momento de recuperação da economia, ele realmente conseguiu bastante progresso, né? Alguns deles com empresas próprias, outros em grandes empresas, né? Ou seja, o engenheiro que estava atuante e foi se desenvolvendo, chegou a hora dele. Chegou a hora dele, exatamente, né? Então, a gente tem que pensar na carreira como algo de longo prazo, né? É dizer, tem crises conjunturais em cada área. Só para citar uma delas, que é uma área que um irmão meu formou, a área de telecomunicações, que foi muito boa um bom tempo, mas ao final da década de 90, ela foi piorando. Ao contrário da
Aí o que ele fez? Ele transitou, ele era engenheiro eletricista, assim como o Jefferson, né, está aí nesse curso, e aí ele transitou para a área de energia, e energia tem serviço bastante até hoje, né? Então a gente tem que estar atento às oscilações do mercado, mas planejar algo de longo prazo, né? Não se assustar com esses movimentos aí que podem ocorrer em cada área a cada ano. Jefferson, deixa eu perguntar para você, como é que foi essa história, para que os nossos ouvintes possam entender, como é que você escolheu a engenharia, sendo que você veio de uma cidade lá do sertão da Paraíba, uma cidadezinha pequena, né, que talvez a parte de engenharia ali fosse só construções de casas, de pequenos prédios, né? Como é que você se inspirou e se desafiou aí para ir buscar engenharia e ainda numa grande universidade? Como é que foi essa história, Jefferson? Acho que o primeiro passo foi saber que eu queria engenharia. Eu não tinha certeza em qual delas, porque eu sempre me mantive de uma forma assim aberta, caso eu não conseguisse aquela primeira opção, eu tivesse uma segunda que também me satisfazesse. E a partir daí eu comecei a pesquisar sobre diversas áreas, e o senhor me ajudou, né? Me mostrando engenharia elétrica. É verdade. E a partir daí eu comecei a pesquisar mais e vi que me encaixava bastante com essa área. A história do Jefferson é legal. Ele usou, né? Ele me achou e a gente usou o design vocacional com ele, não para subir o nível do jogo, porque ele já tinha passado no Enem, mas a gente usou as ferramentas do design vocacional para escolher qual as engenharias que ele iria fazer. Ele tinha a opção de fazer engenharia civil, como o Paulo fez, tinha a opção de fazer engenharia de petróleo, tinha a opção de fazer engenharia elétrica, tinha a opção de fazer engenharia de alimentos, né? O score dele, as notas que ele tirou no Enem, permitia ele escolher qualquer uma delas, né? Então, olha que interessante você pensar isso, né? A estratégia, né? O Jefferson conta que ele criou umas duas alternativas. Ele pensou, né, em mais do que uma das engenharias como estratégia para vencer o Enem e o vestibular. Tá bom, se ele não conseguisse a primeira, ele teria a segunda, né? Então esse na verdade, é o ponto que eu... Todas essas engenharias, elas estavam ranqueadas, porque caso eu não conseguisse a primeira, eu iria para a segunda. Se não fosse a segunda, eu iria para a terceira. Se não fosse a terceira, eu iria para a quarta. Mas em alguma delas, eu tinha certeza que eu ia entrar. Legal, né? Então, muitas vezes, né, aquilo que o Paulo nos contou do plano de voo, do movimento, de integrar aí a emoção, o coração, o sentimento com o racional, né? São aspectos importantes para você não só fazer a escolha profissional, não só se preparar para o vestibular e para o Enem, mas montar uma estratégia, tá? Olha, se eu passar em tal escola, ela é legal, digamos que eu prefiro lá uma determinada, mas tem uma outra que é tão boa quanto, tem uma outra alternativa, tem um cenário, né? O importante é você criar futuro, né? E como é que foi, Jefferson? Você acabou escolhendo a engenharia elétrica, né? A gente fez esse processo juntos, né? Porque a gente fez algumas sessões, né? E a gente foi debatendo e você escolheu a engenharia elétrica, foi isso mesmo? Foi. Eu te ajudei, mas a escolha foi tua, né? Foi, com certeza. É aquela história que eu sempre gosto que eu falo, né? Que era uma coisa que eu sempre gostava de fazer. E assim que eu recebia, ganhava um brinquedo, eu não brincava diretamente com ele, mas sim iria desmontar. E como eu percebi que eu gostava bastante da parte dos circuitos, dos brinquedos, isso me chamou bastante atenção na hora de escolher o curso, porque eu via que era uma área que me chamava a atenção. Foi um grande ponto para escolher engenharia elétrica na UFCG. Essa dica do Jefferson é legal, pessoal. Muitas vezes, tá? E eu te desafio aí, né? Quais são as coisas que você gosta? Quais são as coisas que você não gosta? Isso pode te dar pistas em relação às tuas habilidades. O nosso cérebro, ele tem o lado límbico dele, o lado da sobrevivência, que o nosso cérebro é muito inteligente, tá? Eu sempre digo para os meus alunos que a gente é muito mais inteligente do que a gente imagina que a gente é.
Mas o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma de não só sobreviver, ganhar a batalha, mas ele tenta fazer o máximo com o mínimo esforço. Então, se você tiver tarefas para fazer, teu cérebro já te conhece. Ele vai te levar a fazer as tarefas, a escolher as tarefas que você tem mais facilidade, que você se sobressai. Você não precisa nem pensar, ele faz isso, né? Quando o Jefferson conta, que eu gosto do exemplo dele, ele ganhava um brinquedo, ele já ia logo, pegava as ferramentas, desmontava, fazia isso, então aquilo ali já começava a revelar, quer dizer, não foi uma surpresa quando o Jefferson está no primeiro ano da engenharia elétrica, ele vai atrás de um monte de cursos extracurriculares no ambiente virtual e vai aprender circuitos eletrônicos, vai aprender um monte de outras coisas que são mais conteúdos, mas que passam a dar um senso prático, de aplicabilidade para ele no curso. É um pouco do estágio que o Paulo falou. O estágio, né, o Paulo contou 3 histórias aqui de estágios que ele não gostou, mas tem outros estágios que ele gostou e para se tornar quem ele é, né? E aí, aqui o testemunho do Jefferson também é nessa direção, né? Como é que chama lá o Arduino, né? Jefferson, conta aí do Arduino, que quem gosta da história do Arduino é meu back-office aqui, é o Aldeir, que foi da IBM, etc. Ele adora essa parte de processos eletrônicos, motores, acionadores. Que é essa história? Conta do Arduino pra gente, como é que é a relação do Arduino aí com o seu curso de engenharia elétrica, Jefferson? Lá no UFCG tem até muitos grupinhos de estudantes que se juntam para fazer grupos de estudo sobre o Arduino. Também tem mini cursos promovidos pelo PET da UFCG. E tem bastante gente que estudou Arduino por lá. E, inclusive, o meu Arduino eu comprei antes mesmo de chegar no terceiro ano. Eu não lembro bem, mas eu acho que no segundo ano do ensino médio eu comprei ele na China. Só que eu não sabia programar ainda, então eu só usei ele de verdade na faculdade. Depois que eu paguei uma cadeira de programação. Mas já era uma coisa que eu já tinha há um bom tempo. Vamos lá, para quem não sabe o que é Arduino, o que será que esse negócio que o Jefferson comprou na China ainda estava não era a máscara da Covid, não? Você comprou na China? É Arduino que você comprou? Não. Foi Conta bem pra gente. O Arduino é uma peça, é um motor? O que é o Arduino? Conta aí pra gente. É um microcontrolador que acho que hoje é um dos mais vendidos. E também tem um preço bem baixo, cerca de uns R$30 comprando já aqui no Brasil. E com ele já dá para fazer muita coisa com baixo custo. E muita gente lá do meu curso já aprende, mesmo por fora. Eu vou pedir numa próxima vez que eu te entrevistar, o Jefferson, trazer o Arduino, mostrar pra gente o Arduino. Ó, tá aqui o Arduino, tá bom? Tá bom. Mas isso é um hardware, né? Ele é um circuito, é isso, é um microcontrolador que você programa, né? E daí, programando ele é um microcomputador, é como que um computadorzinho aqui, você faz uma programação dele em linguagem C, em outras linguagens, e ele vai acionar, ligar, desligar, fazer. É isso, Jefferson? Isso. É uma linguagem, eu considero normal, assim, não é tão difícil. Conta aquela história, Jefferson, que você usou o Arduino para te avisar que precisava recolher a roupa. Como é que é o negócio mesmo? Conta aí, você mora em República. Foi no meu antigo apartamento e a varanda dele era a céu aberto. E sempre que chovia, acabava molhando minhas roupas e eu ia ter que deixar mais tempo lá mais para secar. Então eu comprei um sensor de chuva e deixei na minha varanda. Para sempre que chovesse, ele tocasse um buzzer para me lembrar de tirar a roupa do varal. Já não molhava mais a roupa. Tá bom, ó. Isso aí foi com o Arduino, né? Foi um projeto bem simplesinho, só... tá bom, mas quer dizer, ele pegava do sensor, ele interpretava o sinal e daí te avisava quando chovia. Olha aí, ó. Isso aí é alta tecnologia, né? O Mercedes tem isso aí no sensor de chuva, no para-brisa. Olha aí, ó. O Jefferson também tá no nível aí da indústria automobilística. Pessoal, Paulo, antes de a gente finalizar aqui, a gente procura fazer a live mais curta, justamente para não ser cansativa, e respondendo perguntas, né? Essas que eu coloquei aqui para você, Jefferson, foram perguntas que ficaram da tua primeira apresentação aqui conosco, tá? Perguntas que a gente
receber ainda, Paulo, como a gente já está acabando o tempo, eu passo para você e depois a gente responde entre uma live e outra, tá? Mas mais uma vez eu queria agradecer aqui o Jefferson, né? O Jefferson é um cara que eu admiro muito, porque é isso que eu falei para vocês. O Jefferson, ele vem de uma cidade pequena, que é Piancó, no interior da Paraíba, uma cidade que eu admiro muito, tenho bons amigos lá, a gente tem projetos sociais que a gente participa lá, uma cidade muito legal do interior da Paraíba, mas é uma cidadezinha pequena, com menos de 20 mil habitantes, que está a quase 400 quilômetros de João Pessoa da costa, então ela realmente está lá no sertão, né? E o Jefferson veio de uma cidade pequena, né, que não tem nenhum grande colégio, nenhum grande cursinho, ele se preparou para o Enem, para o vestibular, estando em Piancó, né, ele não mudou, na fase de preparação você se aprimorou em Piancó, né, Jefferson? Você foi se preparar em João Pessoa? Não, em Piancó. Não estudou, né? Participava das coisas que a escola das coisas que a escola disponibilizava e por fora eu fazia um reforço de redação para demorar mais. Olha que bacana, quer dizer, fazer um reforço de redação usando ferramentas da internet, né? Porque você estava lá em Piancó, que é um lugar bacana, mas uma cidade pequena. E, no entanto, ele se permitiu sonhar e ele se permitiu se desafiar. Isso que eu estou colocando aqui para você. Né? Se permita sonhar, se permita se desafiar, agora vai atrás. Né? E a história do Jefferson é muito bacana. E daí ele pode escolher que faculdade que ele queria e assim por diante. Tem um outro episódio aqui, hoje não vai dar tempo do Jefferson contar, mas ele conta que ele nunca foi o melhor aluno da turma dele, nunca foi o pior também, mas nunca foi o melhor. Né? Era um aluno normal, um aluno comum, né? Mas que encarou o ano do vestibular e do Enem como ano de oportunidade. É isso que eu falo para vocês. A questão do vestibular e do Enem não é que é difícil. Não é que é difícil. O que eu estimulo, você se prepara, junta aí tua inteligência emocional, tua inteligência de mindset, integra suas inteligências, vamos usar as ferramentas que o design vocacional te proporciona, porque o fazer o vestibular, fazer o Enem, seria como assim, ser convidado para disputar a Fórmula 1 do nada. Tá? Fala aqui, ó, vem cá, vem disputar a Fórmula 1. Ô, você joga tênis? Paulo joga tênis. Ó, vem aqui disputar, vamos jogar uma partida aqui com quem que é um jogador bom de tênis aí, Paulo? Nadal, por exemplo. Nadal, pronto, da nossa... O espanhol, vamos jogar aqui, vamos jogar uma partida com o Nadal, né? Ou vamos... Tá? Você joga futebol? Vem participar aqui da final do Champions League, né? O vestibular, pessoal, o Enem, é a oportunidade de você se jogar para o mundo, tá? Você pode fazer vestibular e Enem para um monte, né? Milhares de escolas, e boas, sensacionais. Então, é uma oportunidade que você tem diante de si. Então, aproveita, não desperdiça essa oportunidade. Está aí, está na tua frente, depende de você, né? Nós estamos em abril. Tem aí o quê? 6, 7 meses para você ir ganhando consistência. Você não precisa ser o melhor aluno, melhor preparado agora. Você precisa estar melhor preparado lá. Mas dá para você ir se preparando, dá para você ir chegando, para você ir crescendo, tá? E o que eu mostrei para vocês não é que é virar CDF do dia para a noite que vai resolver isso. Não, você vai estudar. Mas nós vamos planejar e você vai se planejar para ter atividade de lazer, para ter atividade esportiva, tá? Para manter suas relações sociais, que tudo isso faz bem para sua mente, para o seu corpo. E vai estudar. E vai estudar bastante, tá? Só que ao fazer isso, você vai mudar o seu rendimento, você vai subir de nível, tá? Finalmente, tá? Queria te convidar, antes de dar a última palavra ao Paulo e ao Jefferson, tá? Te convidar, vai lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, que é o Carlos Franco Futurei, né? Você põe @Carlos Franco Futurei, vai lá, segue a gente, dá um like, faz seus comentários, a mesma coisa no Facebook, tá? E também lá no YouTube. Em todas elas você tem espaço para fazer seus comentários. Ainda no YouTube você pode clicar, tem um sininho lá, se você clicar nele, assinar o canal,
o que acontece? Quando a gente posta conteúdo, você é avisado, tá? Da mesma forma que se você fizer isso no Facebook e no Instagram também, o sistema te avisa sempre que eu posto conteúdo, sempre que eu faço lives, tá bom? Esse material é 100% gratuito, é material que eu posto todo dia, tem conteúdos que eu posto aí para vocês, tá ok? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês ao finalizar essa noite. Se você quiser saber mais de mim, no próprio site, no Carlos Franco, lá no franco.pro.br tem, ou se entrar no site da empresa, no futurei.com.br também tem. Esse aqui é meu último livro, que junta justamente ferramentas de administração, ferramentas de estratégia, ferramentas de coaching, para você fazer não só o design vocacional, mas para você que é pai de jovem, além do design vocacional, nós temos também o design futuro, que mexe com a vida aí de adultos, tá? Muitas vezes você está replanejando, quer aproveitar o Covid aí para replanejar sua carreira profissional, replanejar seu negócio, a gente pode transformar isso num ponto de virada. Eu que agradeço, Carlos, foi um prazer essa conversa, eu espero que todos tenham realmente aproveitado, né? E, assim como síntese, eu diria que extremamente importante mobilizar os esforços nesse ano, né? Como o Jefferson colocou, a gente se surpreende quando a gente se mobiliza, né? E diante de um propósito bem específico. Quando o Carlos falou, me lembrei da minha situação enquanto estudante de ensino médio. Eu, a cada ano, fui piorando de notas no ensino médio, né? E no terceiro ano, o que eu gostava era de jogar basquete, tênis de mesa. E bem nesse terceiro ano eu tive o desafio de vestibular. Bom, aquele ano não deu, mas o ano seguinte, em 4 meses que eu levei a sério num cursinho, foi possível conquistar o que eu queria, quer dizer, uma vaga de engenharia na USP. Então a gente se surpreende, né, com a capacidade nossa de mobilização, de colocar o coração, pilotar bem, né, mirar bem no alvo, né, e ir atrás do resultado. Né? Então, sucesso a todos aí, nesse momento importante da vida, e que vocês possam colher o bom resultado desejado. Um abraço a todos. Que legal, Paulo. Que palavra boa. Jefferson, tem uma palavra aqui para se despedir do nosso público. Eu queria agradecer pela oportunidade e deixar em aberto de novo para sempre que quiser me chamar, eu estarei disponível. Legal. O Jefferson tem colaborado conosco, tem inspirado, bacana é isso, que o Jefferson tem inspirado lá também outros jovens de Piancó, tá? Uma cidadezinha pequena, olha que legal, eu já tive a oportunidade de fazer design vocacional lá em Piancó, eu tento pelo menos uma vez por ano passar uns dias lá para fazer design vocacional de uma forma voluntária, e hoje é bacana, né? A gente tem já no rastro do Jefferson, né? A gente tem a Miriam viu o sucesso do Jefferson e falou, dá para ir, né, Jefferson? A Miriam também no rastro do Jefferson, ela estudou em Piancó, fez o ensino médio e passou direto na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, né, como nutricionista, Jefferson, que é o curso da Miriam? Eu não lembro. Eu acho que é nutricionista, depois ela confirma aí com a gente. Então é bem legal isso, pessoal. Às vezes você acha que as coisas são muito difíceis e o Paulo, né, é legal ouvir isso do Paulo, né? Um engenheiro, um profissional, um professor, um pesquisador que tem uma carreira brilhante, fez pesquisa, o nome dele tem inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no exterior, é um nome importante na engenharia civil, principalmente na área de gestão de bacias hidrelétricas, etc., que é um que é especialista. Ele está contando aqui para a gente que ele, né, no segundo ano do colégio, ele não estava nada afim de virar CDF, né? No entanto, a hora que ele pegou o touro pelo chifre ali e resolveu encarar, né, em menos de 6 meses, em um semestre de dedicação, né, ele entrou na USP, uma das melhores universidades, eu digo que é a melhor, né, mas uma das melhores universidades do Brasil e do mundo, né, e se tornou essa pessoa notável e de expressão, né, deixando um legado na engenharia, deixando uma história de contribuição na engenharia. Então é isso, pessoal, quando eu falo o futuro está nas suas mãos, ouve, aqui o Paulo está dizendo, está mesmo, o Jefferson está dizendo, está nas suas mãos,
né? Não deixa passar. Bom, pessoal, fica aqui o meu boa noite, a gratidão aí de receber vocês todas as noites. Postem suas perguntas, postem suas dúvidas. Boa noite a todos.